E aí, Zilu, como é que tá as Ô, coisas? Oi, Rafa, quanto tempo, né? A gente Quanto de um tempo? lado, você de um lado, eu de outro, eu aqui nos Estados Unidos, você no Brasil, nos impede de estar nos comunicando e falando o que precisa. Isso. Vamos E eu, esclarecer algumas dúvidas aí que já faz um vamos, tempinho mesmo. vamos. E olha, eu quero só dizer para os meus amores que as pessoas que me seguem no meu canal aí, no canal Coisas de Zilu. E nada melhor do que nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa, quando sai tem que usar máscara, aquela coisa toda, é conversar um pouco, que vai ganhando um pouco de peso, e a gente vai conversar um pouco falando sobre nutrição. E nada melhor do que você, que eu acho que a gente tem que falar com as pessoas que têm o conhecimento, como é teu caso, que além de doutor em nutrição, você também é enfermeiro, um profissional completo em saúde. E acho que as dúvidas que a gente tem que estar tirando todas elas, realmente tem que ser com um profissional. Rafael, né? Seu nome, doutor Rafael Leite. E, na verdade, você mora Isso. em Barretos, né, doutor Rafael? Isso, eu moro em Barretos, eu tenho uma clínica aqui em Barretos que chama Estúdios RL. É uma clínica de nutrição, nós temos uma academia também aqui, eu trabalho com toda essa área. E eu tenho a primeira formação como enfermeiro, né? Eu trabalhei em hospital durante um bom tempo, aí eu fui fazer mestrado, sou professor, né, de faculdade já faz 15 anos, de duas faculdades, então eu tenho um conhecimento tanto na área da enfermagem como na área da nutrição. Atualmente eu atuo mais na nutrição, né? Eu tenho focado na nutrição mesmo, com a minha clínica, com a minha academia, né? Tentando focar essa parte de saúde mesmo. E hoje não tem jeito, né? Hoje, por mais que a gente não queira, essa área de nutrição, saber como nos alimentar, saber o que fazer, tudo que está acontecendo, eu acho que é muito importante, até pela nossa saúde, que você vê que quem alimenta melhor, quem toma muita água, quem faz ginástica, eles corre menos risco de estar pegando esse vírus. Então, já é uma coisa muito importante. Então, acho que é por isso que a gente vai estar falando disso. E eu tenho umas perguntinhas para te fazer. Gostaria que você esclarecesse, até porque nessa pandemia eu acabei também, a gente acaba jogando um pouco tipo a toalha, e sem, por mais que você. Eu tentei fazer caminhada na rua, porque na verdade as academias todas fecharam, tudo, agora que abriram, você tem que fazer com hora marcada, e eu estou fazendo, mas você acaba não tendo o que fazer. O que você faz dentro de casa? Inventar comida e comer o dia É, todo. Inventa um prato, inventa outro, e bebe uma coisa, e bebe outra, e isso acaba fugindo um pouco daquilo que é nosso objetivo. E agora eu acho que está na hora das pessoas pensar, buscar da alimentação, da ginástica, mas com qualidade, com tranquilidade, com facilidade. Então, eu quero acho que você é a melhor pessoa para estar falando sobre isso. hoje está sendo falado bastante nessa questão do sistema imunológico, né? E já vinha uma crescente nesse sentido da prática da atividade física, de uma boa alimentação, a questão do sono, hidratação, né? Então já vinham falando. E aí, com essa pandemia que assustou todo mundo, aí, o mundo inteiro, né? Vem se falando cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas mais acometidas pela doença são as pessoas que têm fatores de risco, né? Então são as pessoas Exato. obesas, ou as pessoas diabéticas, hipertensas, né? As que Pessoa têm algum problema sedentária, né? crônico, pessoa sedentária. Então a gente sabe que com atividade física, com uma alimentação legal, né, isso vai melhorar todos os sentidos de uma vida saudável. É Então mais ou tem se menos batido aquilo. muito nessa tecla. É mais ou menos aquilo. Você é o que você come. Então,
vamos comer bem e tomar bastante água. Gente, eu vou tomar uma água aqui que eu tô com a boca seca. Não tem jeito, não tem como a gente fugir disso, né? Então, as entidades de saúde do mundo todo vêm alertando para esse problema. E eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ficar ligado nessa questão de saúde mesmo. E é importante a saúde, porque eu não sou mais nenhuma jovenzinha, né? Eu tenho 62 anos, mas eu me sinto muito jovem, porque eu me alimento muito bem, procuro me alimentar muito bem, procuro fazer um pouco de malhação, mesmo que seja uma coisa, sabe, mais simples, de acordo com aquilo que eu vou, sei lá, eu faço o que eu consigo fazer. Eu não tenho obrigação, aquela coisa de, eu quero malhar para ter músculo, para ter um corpo perfeito. Não, eu quero malhar para ter saúde. Esse é meu objetivo. Claro. Então, eu vou te fazer umas perguntas. Vamos aqui. Nessa época agora, Zilu, é importante destacar que a gente não precisa fazer nada intenso. A gente precisa estar fazendo alguma atividade física, e principalmente ao ar livre, né? Que é o que está sendo mais recomendado. Exato. Então não precisa de buscar nada de estética agora. Eu acho que a questão é a gente pensar no bem-estar físico aí, mental, que a atividade física pode ajudar bastante. Ajuda a alimentação, tomar bastante água, não esquece disso. Eu acho que assim, isso aqui é importante. Tá sempre com a máscara por perto. É isso. Porque aqui eu fico num prédio. Quer dizer, você vai descer o elevador, as pessoas têm que descer cada um sozinho. E tem que estar com a máscara. Você vai falar com a recepção, tem que estar com a máscara. Você vai malhar, tem que estar com a máscara. Então, assim, isso é importante. Isso já faz parte, como o telefone faz parte da nossa vida, isso aqui também agora vai fazer parte da nossa vida. Vai fazer parte. É verdade. Vai. Tá pronto para a primeira pergunta? Opa, vamos lá. Tá. Como as pessoas acabaram engordando um pouquinho, eu sou uma delas, inclusive, que acabei pegando um pouquinho de peso, até procurei um médico aqui, foi muito engraçado, porque eu cheguei aqui, fui no médico aqui que faz regime e tal. Quando ele me pesou e viu minha altura, ele se recusou a me dar o remédio. Ele falou, como assim? Se eu te der um remédio, eu perco minha licença, porque você está na altura certa, no peso certo. Eu falei, mas eu sei que eu engordei. Eu subi na balança e engordei. Ele falou, você pode achar que engordou, mas pela questão médica você está ótima. E não me deu mesmo. Eu falei, então o negócio é malhar e comer menos e comer certo. Esse é o caminho, né? Então, Hoje a gente vê o pessoal buscando muitas fórmulas milagrosas aí. Mas não existe. Não existe. A gente sabe que não. A pessoa tenta uma coisa, uma outra e continua no mesmo lugar, né? E acaba deixando de fazer o básico. Não, e fora quando ela começa a tomar essas coisas, acaba sentindo mal, acaba não fazendo bem, e quando você termina aquela medicação, você volta a engordar tudo de novo. Então, na verdade, o que tem que fazer é uma reeducação alimentar e tentar fazer exercício. Não tem milagre. Não tem, é isso mesmo. Então, me responde, qual a alimentação ideal para o emagrecimento? Ou existe algum alimento que emagrece? Eu tento pensar também. Eu falar que tem um alimento que emagrece, eu só vou comer esse alimento. Mas isso é a maioria, viu? O pessoal sempre está buscando algum alimento que emagrece, um chazinho, né? Alguma erva, alguma coisa assim que faça emagrecer mais rápido. E chá, mas o que a gente... eu descobri que os chás que emagrecedores são tudo mitos, que na verdade o chá não emagrece. Não tem nenhum alimento que tenha essa finalidade, né, de emagrecimento, né? A gente precisa olhar os alimentos por um conjunto dele, né? E aquilo que a gente, para emagrecer, é um balanço calórico. É aquilo que você consome com aquilo que você gasta, tá? Se você está consumindo mais do que você está gastando, a tendência é que você vai ganhar peso, né? Então, assim, quando você faz chá,
toma alguma erva, alguma cápsula, alguma coisa, se você não fazer o balanço calórico da ingestão, você vai ganhar peso do mesmo jeito. Então, não tem uma alimentação focada para isso. A alimentação, ela precisa ser individualizada. Cada pessoa, ela tem a sua necessidade calórica durante o dia, né? E isso precisa ser organizado para que ela possa ter um emagrecimento. Então, às vezes eu sempre pergunto assim, dá para tomar uma tacinha de vinho na hora do jantar? Claro, o que acontece? Claro. Isso Então, você acaba estragando tudo que você está fazendo certo não. Ou não? Não, eu acho que na nossa vida, na questão principalmente da alimentação, tudo é moderação, tá? Se você fizer com a moderação, não é uma taça de vinho que vai fazer com que você ganhe peso ou deixe de ganhar peso, tá? Não é aquela cervejinha no final de semana que às vezes você toma uma, duas ali, que vai te trazer problema, tá? A questão é o conjunto do que você faz, dos hábitos que você faz durante o seu dia, durante as 24 horas. E não simplesmente num período só, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas abusa no final de semana, aí chega na segunda-feira, ela quer fazer jejum, ela quer tomar suco de detox, ela quer tomar um chá milagroso. Que tem o dia do lixo aí. Então, eu falo que não dia do lixo. Eu falo que a gente tem a refeição do lixo, tá? Porque senão você acaba consumindo em 24 horas o que você consumiu a semana inteira num dia. É verdade. Então a pessoa acaba abusando muito, né? Então, se a gente tiver um pouquinho de moderação aí, eu acho que a cervejinha é válida, o vinho é válido, aquele queijinho diferente, às vezes uma festa, um aniversário. É muito bom, né? Que isso também faz parte da nossa vida, né? Eu acho que ninguém vai se proibir disso. Então, se a gente tiver moderação, acho que pode tudo, tá? Então não existe, realmente não existe um alimento milagroso que faça emagrecer. Não tem. Né? Hoje o pessoal fala de água com limão, gengibre, canela, né? Então, assim, são alimentos que aumentam a termogênese no nosso organismo, que nem a canela, o gengibre. Mas não a ponto de fazer você emagrecer. De manhã, geralmente, eu sou péssima para acordar. Eu acordo de mau humor, eu quero dormir mais, de manhã eu sou ruim. Aí que eu faço? Um café, eu coloco um pouquinho de óleo de coco e uma canela. Eu não adoço. Eu tomo aquele café, eu me desperto na hora, já estou pronta para qualquer coisa. Não sei o que acontece, se é porque o café tem cafeína e é o café só, ou se é a canela com óleo de coco que está ajudando. Né? A canela, ela ajuda também, ela desperta, né? O café, ele é mais termogênico, então ele é mais estimulante para o sistema nervoso central, tá? O óleo de coco é uma gordura que a gente considera como uma gordura saturada, mas ela pode ser utilizada em pequenas quantidades durante o dia, que não vai ter problema algum. Nosso corpo, ele necessita desse tipo de gordura, desse tipo de energia. Então, vale muito a pena fazer. A gente só não pode tomar esse café sem nada e depois ir até o final do dia sem fazer nada, né? Então, é verdade. A pessoa, às vezes, ela toma isso e vai querer fazer isso só lá no jantar. Ou, às vezes, ela fica jejum de 10 horas. Eu acho que isso não vale a pena, né? Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio aí na alimentação. Isso aí. O pessoal agora está muito, assim, fazendo regime intermitente, que é complicadíssimo. Tipo, eu me alimento 5 da tarde, vou me alimentar depois de 20 horas. Tudo bem, eu vou dormir, tudo, mas como é que fica? E quando bate a fome, bate a ansiedade, bate um monte de coisa. Ô Zilu, a questão, né, maior aí, que eu falo sempre do equilíbrio, é porque assim, não dá para viver de jejum, né? As pessoas precisam comer, né? Então, assim, imagina num período desse de pandemia, onde nós estamos falando de melhora da imunidade, e você ficar sem comer 20 horas. Pois Como é que você vai ter energia para combater alguma doença, alguma infecção, alguma coisa assim?
É claro que, assim, algumas pessoas que defendem, elas tentam organizar durante aquelas outras horas do dia a alimentação da pessoa, mas é muito difícil você conseguir ajustar todos os grupos alimentares num período curto, tá? Então, às vezes, a pessoa tem 4 horinhas ali e ela precisa de ter lá 1.500, 1.800 calorias de carboidrato, né, proteína, gorduras, em Exato. poucas horas. Então, o que eu prefiro? Assim, é uma opinião minha, né? Dividir isso durante o dia. Fazer com que essa pessoa tenha energia. Se essa pessoa ela fica o tempo todo sentada, trabalhando sentada, não faz muita atividade, é sedentária, às vezes até ela suporta muito isso. Mas nós, como pessoas ativas, eu acho que a gente precisa de energia. A gente precisa de ter os grupos alimentares muito bem ajustados para que a gente possa conseguir trabalhar, conseguir fazer nossas atividades, né, durante o dia todo. Então a cabeça só fica naquilo assim, gente, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Preciso E não é comer. legal O cérebro precisa de energia. Não para, né? Não para. Não para. Agora, se você fica ali parado o dia inteiro, quietinho, não faz nada, não faz a atividade nenhuma, às vezes a pessoa até suporta ficar com uma baixa caloria, né? Mas eu não concordo. Eu prezo muito pela essa organização da alimentação de uma maneira mais flexível. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas vou deixar para o final, que é sobre mim. Depois eu te pergunto. Como emagrecer saudável e melhorar a imunidade? Eu acho que é bem isso, né? É o que nós falamos bem no início. Acabamos de falar, né? A imunidade, ela precisa de um conjunto, tá? Precisa de uma boa alimentação. O que é essa boa alimentação? É você ter carboidrato, é você ter proteína, é você ter gorduras boas, é você ter vitaminas minerais, é hidratação, é a quantidade de fibra que você ingere durante o seu dia. Então, é um conjunto, né, dentro dessa alimentação. Atividade física, que já está mais do que provado que melhora muito o sistema imunológico. É verdade. O sono, né? Sono é importantíssimo. É fundamental. É fundamental. Se você não tem uma alimentação boa, você não vai dormir bem, tá? Então, é um conjunto. E hoje tem se falado muito da questão da vitamina D, o sol. Né? É importante estar tomando sol, que é um hormônio. Hoje a vitamina D é considerada como um hormônio que traz muitos benefícios para a saúde óssea, para a saúde mental, para a saúde física. Então, é uma coisa que a gente tem que se pensar aí dentro das vitaminas durante o seu dia. Ah, entendi. Nesse período de isolamento, como controlar a ansiedade? Que é complicado, né? Você ficar dentro de casa, você não pode receber amigos, você não pode ir para casa de amigos. E bate realmente a ansiedade, que às vezes eu sinto isso. Às vezes eu quero ler um livro e eu não consigo. A ansiedade é tão grande que eu não consigo parar, sentar e ler, sabe? Fazer uma boa leitura. Eu começo a ver um filme, não quero mais. Por que isso? A ansiedade. E essa ansiedade, o que ela faz? A gente comer. Como parar com isso? Cada pessoa, ela tenta descontrolar, ela tenta descontar, né, na verdade, a ansiedade de alguma maneira. Tem gente que acaba fazendo mais atividade física, tem gente que começa a prejudicar um pouco o sono, tem gente que desconta na comida, começa a comer mais vezes para controlar essa ansiedade, porque ela parou as atividades dela durante o dia, né? Então, assim, cada pessoa desconta. Tem gente que fuma e acaba fumando mais. Graças a Deus, não é meu caso. Então, a pessoa, ela desconta no cigarro, né? Então, assim, cada pessoa, ela tem uma fuga, né, para a ansiedade. Como esse período de isolamento pegou a gente muito, né, do nada, mandou fechar tudo, mesmo, pegou de surpresa. Surpresa total. Está levando as pessoas a cada vez mais essa ansiedade, né? Então, o que é importante? Essa quarentena, ela tem sido um momento, assim, de reflexão, né? De você parar, pensar e tentar ver aquilo que você fazia de errado e, às vezes, você nem percebia, tá? E tentar mudar esses hábitos, né? Então, quando eu falo de hábitos, né, é a gente tentar fazer as mesmas rotinas que você fazia, mas com uma qualidade melhor.
Então, às vezes a pessoa trabalhava fora de casa e comia fora. Ela está em casa, ela tem a oportunidade de comer melhor em casa, fazer a sua própria comida, né? Tentar acordar no mesmo horário, de fazer a sua hidratação, né? De tentar fazer atividade física ao ar livre. Então, se ela consegue manter a mesma rotina de horários, hora de acordar, hora de dormir, entendeu? Os horários de refeição, isso já é uma coisa que vai ajudar bastante. Não é o momento agora de fazer restrições alimentares. Eu falo que toda restrição gera uma compulsão, tá? Exato. Então, a pessoa nesse momento resolve fazer dieta restritiva, a chance dela ficar mais compulsiva e estressada é maior. Então, acho que agora não é esse o momento, tá? O exercício ajuda muito também, né? Ajuda demais. Né? O nível de serotonina, né? Quando você faz atividade física, você relaxa. Então, você acaba descontando menos na comida, né? Ou em alguma outra coisa que acaba, né, tendo problema ali no dia a dia. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. O que eu recomendo? Tentar melhorar os hábitos. Então, melhor coisa é ter a rotina, né? Criar hábitos, hora de acordar, hora de dormir, não ficar prolongando muito tempo assistindo filme, né? Vai dormir 3, 4 horas da manhã. Porque quando você está assistindo um filme, depois que você desliga a televisão, você leva uma meia hora, né, ou mais, para que as coisas acalmem, que você acostume com o escuro para poder pegar no sono. Isso eu sei porque eu vivo isso. E a pergunta que eu ia te fazer já está aqui, eu vou te perguntar. Polivitamínicos, para melhora de imunidade, funciona? Porque eu tomo bastante. Eu queria saber se realmente isso funciona. Eu falo, o pessoal sempre pergunta, e isso foi uma coisa que ficou bem, né, bem falado agora nesse período. Que vitamina C melhorava o sistema imunológico, que a vitamina D, o zinco, né? Então as pessoas começaram a consumir bastante esses polivitamínicos, né? O que as evidências mostram pra gente? Que quando a pessoa tem uma deficiência, é importante, tá? Então, complexo B, vitamina C, a vitamina D, se a pessoa tem uma deficiência nisso, ela é importante suplementar. Então, o polivitamínico ele veio para ajustar, às vezes, o que o corpo não está dando conta de absorver. Se a pessoa é uma pessoa que se alimenta bem, né, tem uma vida mais regrada, ela já consegue suprir isso através da alimentação, tá? Então, a gente consegue melhorar nesse ponto. Então, assim, se a pessoa tem uma deficiência de vitamina C, vamos suplementar a vitamina C. Se ela tem uma deficiência de complexo B, vamos suplementar o complexo B. E assim por diante, tá? Existe uma recomendação nas mulheres, por exemplo, que entram na menopausa, né, após menopausa, tem uma necessidade maior de suplementação de polivitamínico, sim, tá? O complexo B é uma coisa muito interessante, a vitamina C também, a vitamina D é outra vitamina muito importante de estar fazendo o controle, mas isso é sempre bom estar fazendo o controle. Magnésio, né? Então, se você faz o controle periodicamente e toma o polivitamínico, não tem problema, porque a partir do momento que isso começar a subir muito, diminui a dose e tenta ajustar dentro do limite que é necessário para aquela pessoa. Eu até tomo todas as vitaminas que você falou aí, até porque eu comecei a fazer ortomolecular, acho que 20 anos atrás. Então, as vitaminas começaram a fazer parte da minha vida. Tanto que eu faço todos os meus kitzinhos para viagem, eu esqueço de tomar o café, mas não esqueço de tomar minhas vitaminas de manhã. Então, elas já fazem parte da minha vida. E com isso, eu entendi que eu parei um pouco de ter gripe, de ter mal-estar, um monte de coisa. Então, eu acho que por alguma razão ela resolve. O que não pode acontecer, Zilu, é da pessoa querer trocar uma boa alimentação por polivitamínico, entendeu? Não, então, isso não tem como, né? Até
quando você toma muitas vitaminas sem uma boa alimentação, o teu estômago vira uma bagunça, não Uma aguenta. bagunça. Então, assim, eu vejo muito isso, né? As pessoas, ela não come uma fruta, não come uma verdura, não come um legumes, entendeu? Come só porcariada durante o dia e vai lá e toma polivitamínico. Não, Não peraí. adianta. Alimentação sempre em primeiro lugar, tá? Verdade. Depois, se tem uma necessidade, vamos suplementar essa necessidade, né? Mas não adianta a gente Verdade. fazer ao contrário, né? A gente precisa estar com a alimentação bem ajustada aí nesse momento. Tá. Como melhorar a função intestinal para a pessoa que tem intestino irritado? Porque isso, acho que, eu não digo 80%, mas 70% das pessoas têm problema de intestino. Então, assim, hoje está se comum muda a mesmo. alimentação, já muda o intestino. Se você viaja, já muda. N coisas, né? Então, como melhorar isso? O que fazer para melhorar isso? Eu gosto muito de fracionar a dieta durante o dia, né? Comer pequenas porções várias vezes ao dia. Outra coisa que eu mudo quando a pessoa tem essas reclamações é de trocar os alimentos crus por alimentos cozidos, tá? Ele também ajuda nesse processo de melhorar o processo intestinal que está irritado, às vezes com uma inflamação, né? Ou uma gastroenterite que a pessoa passou durante aquele período, né? Então, a gente consegue melhorar isso daí, tirando os alimentos crus, reduzindo a quantidade de ingesta de fibras, né, por aquele período, tá? Uhum. Melhora da hidratação. E se a pessoa tiver alguma necessidade de suplementação, a gente vai fazer algum fitoterápico, alguma coisa que ajude a modular essa função intestinal. Uma coisa que ajuda também são os probióticos, né? Então, os probióticos exatamente. aí ajuda bastante. Hoje, né? Graças a Deus. Então, pré-biótico e probiótico, né, são legais aí da gente estar ajustando para pessoas que têm problemas intestinais. Tá. E por que massa magra é importante e como melhorar após os 40 anos, que é o meu caso? Gente, é muito importante mesmo a massa magra, né? O pessoal, assim, o músculo é importante. É onde está toda a reserva de energia da pessoa, né? É o que mostra o vigor dela, é o que dá energia, é o que armazena energia, é o que dá disposição, né? Então, a pessoa que tem uma massa magra mais alta, ela tende a ter uma sobrevida ainda mais alta, né? Então, assim, a tendência... Que bom saber disso. Então, por isso que a atividade física é importante, uma alimentação é legal. A pessoa depois dos 40, ela tende ao quê? A ter uma queda de mudança hormonal, tá? Então, é natural que a massa magra comece a cair um pouquinho, né? Pela mudança hormonal, pela idade. A mulher, ela tem uma queda um pouco mais acentuada. Então, eu falo que os exercícios de força, né? Academia, principalmente, precisa ser inclusa dentro do dia a dia dela. E a melhora da alimentação, principalmente na parte de proteínas, né? A proteína é importante, uma proteína de boa qualidade, às vezes uma suplementação para melhorar essa quantidade de proteína da pessoa, né? E se a pessoa tem uma necessidade, né, uma mudança hormonal, é legal procurar um médico que possa ajustar esse hormônio para que ela não tenha essa queda hormonal muito grande aí, tá? Que bom, que ótimo. E uma pergunta que já fizeram muito, que nesse momento de pandemia, essa coisa toda, que as pessoas estão toda hora inventando pratos, inventando comida, e come uma coisa, come outra, não sabe o que comer. E a mulher que está gestante, no período de gestação, ela muda a alimentação ou ela continua fazendo as mesmas coisas, alimentando da mesma forma que ela alimentava antes? Assim, nesse período de isolamento aí do corona, as grávidas precisam estar isoladas. Isso é muito importante, né? Quanto mais ela se precaver, como é uma doença nova, eles não sabem ainda como que reage na grávida. Eles não sabem nem se atinge o bebê, né? Não sabem ainda tem muitas dúvidas relacionadas. Então, o que os médicos estão recomendando? Que elas fiquem isoladas,
né, e tenham o menos contato possível, saiam somente se necessário. Na gestação, a alimentação ela muda, tá? E a gente ajusta essa alimentação a cada trimestre de gravidez. Então, no primeiro trimestre da gravidez, né, a gente vai ajustando a questão de complexo B, de fósforo, de ferro, né? Porque são nutrientes que são importantes para o bebê, para a formação, principalmente do sistema nervoso, tá? Então, desde aquele preparo da mulher que ela faz antes da gravidez, que é importante também, no primeiro trimestre a gente faz esse ajuste alimentar para melhorar, né, esses nutrientes na primeira fase de gestação. E depois, na segunda e na terceira fase, a gente vai ajustando calorias para que o bebê possa estar ganhando peso, né? No caso, ele vai estar ganhando peso para que ele possa estar crescendo mais saudável. Não é aquela questão de comer por 2, tá? A gente precisa ajustar... É comer certo. Isso, é comer correto, né? Ajustar a alimentação para cada mulher, né? Para que ela não ganhe tanto peso nessa gestação e que o bebê possa estar se alimentando cada vez mais saudável. Ai, que bom. Tem tantas dúvidas para tirar, mas eu acho que o tempo é curto, então a gente vai fazer isso mais vezes para poder tirar outras dúvidas que as pessoas estão perguntando. E eu vou pedir para que as pessoas deixem aqui as perguntas que às vezes queriam ter resposta e a gente não perguntou. E acho que falamos bastante, né? Falamos. E acho que dá para entender bem o que a gente falou, o que você falou, na verdade, que você é o profissional que está falando, eu só estou perguntando, tirando minhas dúvidas também. E foi um prazer enorme ter você no meu canal. Muito bom. A gente poder estar mostrando para as pessoas um pouco de qualidade de vida, um pouco de coisas que fazem bem para a nossa saúde. E nada melhor que um profissional como você, que é respeitado, que sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. E para mim foi um privilégio, mesmo aqui eu dos Estados Unidos, você aí do Brasil, a gente conseguiu se conectar e fazer uma coisa legal. Muito legal, eu também agradeço bastante essa oportunidade, poder esclarecer algumas dúvidas aí para o pessoal, tá? É um prazer estar sempre falando com você aí, né? Que prega isso, que prega saúde, que prega vitalidade, né? Que está sempre ligado à alimentação, ao bem-estar. Eu acho que esse é o caminho de todos, né? Se a gente quer uma sobrevida com qualidade, a gente precisa pensar nesse conjunto aí, né, para que a gente possa seguir bem, saudável para a nossa vida e saber enfrentar esse período que nós estamos vivendo aí, que é um período que assombrou todo mundo, né? E mais uma vez eu agradeço. Muito obrigada, doutor Rafael. Olha, eu só posso dizer, palmas para você, porque você é um profissional e tanto. A gente já fez outras coisas, que foi ótimo. Vamos fazer mais. Espero que as pessoas gostem do que vão ouvir e que pode deixar aí seu like, pode deixar aí os teus comentários. A gente vai deixar todos os contatos seus aí para que as pessoas possam te procurar e tirar as dúvidas, tá? Um beijo no coração e muito, muito obrigada. Tchau. Até mais. Beijão. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.